Olá, tudo bem? Estamos aqui para fazer mais um estudo da nossa revista Palavra e Vida. Estamos falando sobre os 10 mandamentos para os dias atuais. E vamos meditar sobre o tema que está em cima do nosso segundo mandamento, a imagem do Deus invisível. É a lição de número 3. Vamos usar como texto exatamente o livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso de número 3 e 4, que diz assim: não terás outro Deus diante de mim. E aí o verso de número 4 é o tema. Não farás para ti imagem e escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás e nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor Deus, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrece. E eu faço misericórdia, diz o verso 6 de Êxodo 20. E eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, esse é um tema bastante interessante, porque trata do segundo mandamento, sobre não fazer imagem nenhuma para a representação de Deus. Não farás para ti imagem e escultura. Nós vamos ver a abordagem do autor da nossa revista, da lição, sobre a mente do ser humano que tenta reproduzir quem é Deus, ou a imagem de quem é Deus. Mas nessa tentativa de tentar reproduzir esse Deus invisível, ele entra no pecado chamado de idolatria. O segundo mandamento que nós temos aí na Bíblia, Êxodo capítulo 20, verso 4, é um alerta para a nossa mente, para o nosso coração, para poder tentar nos impedir ou impedir o homem de esculpir imagem, escultura ou qualquer outra coisa que represente a Deus. E é uma proibição, é um mandamento que vem para a não feitura de imagem, para poder fazer a idolatria. Mesmo que venha de uma boa intenção ou um coração com um desejo ardente de querer saber quem é esse Deus, como é a forma desse Deus, fazendo de madeira, fazendo de bronze, fazendo de qualquer outro metal ou material, aqui nada disso vai representar quem é Deus. E nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. Vira e mexe, nós temos várias religiões tentando representar aquele que é transcendente, aquele que não é visível. E na história do próprio povo de Deus, o povo hebreu, temos alguns casos de idolatria. O caso mais citado e clássico que nós vemos é que quando Moisés subiu ao monte buscando a presença de Deus, e também ali Deus revelou a ele os 10 mandamentos, quando Moisés retornou do monte, estava o povo em idolatria a um bezerro feito de ouro que foi tirado do próprio povo, dos seus utensílios, dos seus brincos, dos seus colares, fundiram e fizeram um bezerro para poder adorar. O líder deles já estava há 40 dias em contato com Deus e foi o suficiente para o povo cair na idolatria. E temos outros episódios também. Então, Deus, de uma forma enfática, ele diz que não é possível fazer imagem, escultura, para poder representá-lo. Mas aí cabe-nos uma pergunta, né? Por que o homem, é a primeira abordagem da nossa lição,
Por que o homem tende a fazer esculturas e contraria esse segundo mandamento? Por que há no coração do homem esse desejo, essa vontade de fazer aquilo que está indo contra a vontade de Deus? A idolatria, a imagem, é uma das mais antigas adoração que nós encontramos, né? E é bom entender também até o próprio significado dessa palavra. A palavra idolatria, ela vem na junção de duas palavras gregas, né? A palavra ídolo e latria, ou seja, ídolo, latria. E essa palavra que na verdade é a junção de duas palavras, a primeira palavra, ídolo, significa imagem ou corpo, no sentido da representação da forma de algo ou de alguém, seja imaginário ou real. Então, ídolo significa isso, um corpo de alguma coisa que é possível ser real ou não. E latria significa serviço sagrado, a dedicação de alguém para prestar culto a um ser sagrado, adorar. Então, idolatria é isso, é uma imagem associada a um serviço, a uma adoração. Então, Deus abomina isso, Deus abomina a idolatria, né? Qualquer coisa que tente relacionar Deus com uma imagem, isso significa que estamos diminuindo a pessoa de Deus. Aquele que é criador de todas as coisas está sendo reduzido a uma imagem. Aquele que fez todas as coisas está sendo reduzido a uma pintura. Aquele que foi criador e é criador de todas as coisas está sendo reduzido a algo muito pequeno e insignificante. E esse é um pecado grave da humanidade. Deus nos quer com Ele um relacionamento profundo, não um relacionamento que haja algum tipo de representação ou mediação, porque essa sempre foi a intenção do ser humano no sentido da idolatria. Ter algo para poder representar Deus e até mesmo ser esse elo, ou seja, essa ligação com Deus. Quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, ele veio para poder nos dar esse livre acesso a Deus, não precisando, de modo algum, ter qualquer outra mediação. No século 8, né, depois de Cristo, nós vamos ver um movimento que tentou abolir com todas as imagens qualquer tipo de idolatria ou representação de Deus no meio da igreja, chamado o movimento iconoclasta, que tentou, né, assim, fazer uma varredura, tirar, né, de dentro das igrejas imagens ou qualquer representação de Deus. Só que não durou muito tempo, né? Houve um concílio, o concílio de Nicéia, em que ali referendou e que ali colocou como a veneração à imagem algo que era possível ser feito dentro da igreja, e nós estamos falando aqui da igreja romana, católica romana. E desde aquele tempo, ou seja, desde o século 8 até hoje, encontramos, né, a idolatria dentro do cristianismo. E isso desagrada o coração de Deus. Isso traz, assim, um desagrado no coração de Deus. No século já 16, com a Reforma Protestante, veio também a segunda onda, o segundo movimento, para poder tirar de vez de dentro da igreja imagens que tentam representar o Deus criador de todas as coisas. Então, é algo antigo, é algo que está no coração do ser humano e é um pecado gravíssimo do ser humano tentar adorar a Deus, tentar representar a Deus em algo que é finito, algo que é pequeno, algo que não simboliza realmente Deus. Mas vamos pensar da seguinte forma: a fé cristã ela tem os seus ícones, ela tem os seus símbolos. Por exemplo, nós olhamos para a Bíblia Sagrada
e a identificamos com os cristãos. Olhamos, por exemplo, para os elementos da ceia, o pão e o vinho, como um cerimonial que nos traz lembrança daquilo que Cristo Jesus fez por nós. A própria cruz, né, nos remota, né, o amor de Deus com a humanidade, dando o seu único filho para poder nos salvar. Tem uns símbolos, isso é verdade, mas não símbolos para poder ser idolatrados, para poder ser venerados, né? O homem, né, durante séculos, né, acreditou que alguma imagem poderia representar ou dar acesso a esse Deus invisível. Mas a Bíblia é bem clara, o segundo mandamento: não farás para ti imagens ou esculturas. E qual a consequência da idolatria? Qual a consequência da desobediência ao segundo mandamento? Nós vamos ver nesse texto que acabamos de ler, de Êxodo capítulo 20, falando que esse Deus é um Deus zeloso, verso de número 5, Êxodo 20, verso 5. Deus zeloso, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, ou seja, daqueles que desobedecem ao mandamento, daqueles que estão em desobediência. A palavra zelo aí tem um significado de ciúme, como uma noiva, né? Como um ciúme que se tem de uma noiva amada. Ou seja, alguém que tem assim ciúmes. Esse Deus é Deus zeloso e que nos ama e por isso quer, nós falamos na lição anterior, e que quer exclusividade. Não temos como colocar imagem, né, alguma para poder representar Deus. O nosso canal direto com Deus é o seu próprio Filho, Cristo Jesus, que na cruz do Calvário morreu por cada um de nós. Então, cuidado, porque há consequências a qualquer desobediência dos mandamentos de Deus. E a desobediência em adorar e tentar representar Deus com imagens ou esculturas também tem as suas consequências. Mas também esse texto nos fala que há benefícios, há bênçãos para aqueles que obedecem. O verso de número 6, ele diz assim: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam, observe, aqueles que guardam os meus mandamentos. Ou seja, o nosso Deus quer um relacionamento com Ele, de sinceridade, quer um relacionamento que venha reconhecê-lo como o único Deus, como aquele que que não pode ser representado de forma alguma em forma humana ou não humana. Deus, ele quer ser adorado por aquilo que ele é, por aquilo que ele é. Ao cumprir o segundo mandamento, Deus sobre nós derrama a sua misericórdia. Até, esse texto diz, verso 6, até 1000 gerações. Deus abençoa a sua geração presente e futura por causa da obediência aos mandamentos, a obediência ao segundo mandamento. Eu quero ler para você Colossenses capítulo 2, verso 13, 14 e 15, e que diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, ou seja, Deus deu vida juntamente com Cristo, perdoando os nossos delitos, os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades publicamente, e os pôs a um desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo é aquele que nos dá esse acesso a Deus. Cristo é aquele que foi triunfante porque morreu
e ressuscitou ao terceiro dia. Esse Deus em que nós precisamos adorar através do seu Filho Jesus. Eu quero deixar aqui uma palavra final dizendo para você seguir e olhar somente para a cruz que estava ali, o Filho de Deus, Cristo Jesus, que morreu por cada um de nós. João capítulo 14, verso 9, Jesus disse assim para Tomé, né? Olha, há quanto tempo vocês estão comigo, né? E vocês não têm me conhecido? Quem ver a mim, vê ao Pai. Se você tem um desejo ardente no seu coração de querer saber quem é esse Deus invisível, olhe para Jesus, olhe para o Filho de Deus, que ele é a maior representação que temos de Deus aqui nessa terra. Que Deus te abençoe, que Deus conceda a você graça, misericórdia e bondade sobre a sua vida. Amém.